Olá, meu querido irmão, boa tarde. Vamos a respeito da sua pergunta, né? Primeiramente, nós sabemos que Deus veio da eternidade para a eternidade. Deus veio da eternidade para a eternidade na qual Ele está agora. Quando Deus vem da eternidade para a eternidade na qual Ele está agora, Ele gerou seu Filho, gerou querubins, anjo, arcanjo, seres viventes espiritual, né? Porque lá não tem assim como nós. Seres viventes, anciãos, pessoas velhas, mar de vidro, altar, tudo que está na Bíblia está lá no mundo habitável de Deus, na eternidade onde Ele está agora, nessa eternidade de agora, porque Ele veio da eternidade para a eternidade na qual Ele se encontra. Quando Ele chega que cria todo o seu mundo habitável, né? Cria seu mundo habitável, então Ele vem criar o mundo habitável que é esse que nós vivemos, né? Então Ele criou todas as coisas, o céu, a terra, a água, o mar, os peixes, o leão. Por último, Ele criou um jardim chamado o Jardim do Éden, como se fosse lá o paraíso dele, né? Sem nenhuma mácula, sem nenhuma... Você sabe o que é, né? Sem nenhuma coisa de errado, de triste, de nada. Ele criou, né? Esse as origens do céu e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor fez os céus e a terra. Por que os céus? Porque existe três céus. Existe esse que nós vemos, existe outro além desse, e existe o terceiro céu lá no paraíso, lá no mundo habitável de Deus, onde tudo isso no último dia irá cair em chamas aqui nesse mundo podre de hoje. Todos esses três céus, estrela, sol, vai cair aqui no último dia, como está escrito também, né? Então, Deus fez tudo isso, não havia ainda nenhuma planta no campo, nem terra, nenhuma erva do campo tinha brotado ainda, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Nem havia homem para trabalhar na terra. Não havia, não. Ele fez esse mundo, mas não tinha. Então ele fez, não tinha chuva, também não tinha homem para cuidar da terra, né? Era apenas um vapor, porém era um vapor que subia da terra quando ela emergiu das águas, que ela era aqui era só água, mas a terra subiu das águas, né? Então quando a terra subia, né, e esse vapor também regava toda a face da terra. E formou o seu Deus o homem. Aí foi quando ele criou Adão, né? Formou Deus, o Senhor Deus, o homem do pó da terra, na qual ele fez submergir. E soprou-lhe, ele mesmo fez com as suas próprias mãos, a mão, aquele bonequinho, soprou no nariz, ele se transformou em um humano, com o pó da terra, né? E daí soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente, né? O homem que Deus criou. Muitas pessoas, como está escrito na Bíblia mesmo também, né? Diz que o homem é imagem e semelhança de Deus. Não sei se você já viu isso. O homem que Deus criou é sua imagem e semelhança. Isso ele criou, né? Deus criou. Mas quando ele criou Adão, Adão era mesmo isso, sua imagem e semelhança, como pessoa. Mas até quando isso vingou? Até quando isso permaneceu? De ele ser sua imagem e semelhança. Porque quando Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, como está escrito, né? Era na pureza,
na divindade, no amor, sem mentira, sem nenhuma mácula, sem falsidade, sem nenhum pecado, nada igual a Deus nisso. O homem que Deus criou sua imagem e semelhança era igual a ele nesse aspecto, sem nenhuma mácula, santo e purificado, né? Mas o que aconteceu? Eis agora o que você quer saber, né? Então plantou o Senhor Deus um jardim na banda do Oriente, do Éden, e pôs ali o homem, Adão, o que ele tinha formado do pó da terra, criado, né, do pó da terra. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore agradáveis à vista e boas para ser comida, né? Essas árvores, manga, abacaxi, coisa, né? Tudo coisa comestível, bem como a árvore da vida, né? A árvore da vida também está lá no jardim, como essa que também Eva comeu. As duas, uma estava de um lado e outra estava do outro. Então a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é para quem obedece. Que se ele vivesse como Deus, ele ia estar lá nessa árvore da vida. E tinha a do conhecimento do bem e do mal. O que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus colocou lá no meio do jardim do Éden? Essa árvore da vida não fica no meio, ele fica num setor um pouco distante, não fica no meio. A árvore da vida não fica no meio, junto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, não. Ela fica separada. Mas a do conhecimento do bem e do mal, que Deus colocou, né, lá no meio do jardim, do bem e do mal. O que significa essa árvore do conhecimento? Não é maçã, não tem nada a ver com isso, tá? Mas é uma árvore do conhecimento. Quem comer dela vai ficar sabendo o que é bom e o que é mal. Essa árvore, é o significado dela, ninguém nunca pregou isso e jamais vai pregar. Isso que eu vou falar aqui. Ninguém nunca pregou, eu já fui católico, fui evangélico, passei em várias Assembleias de Deus, até na igreja que eu fui batizado, a Igreja de Deus, né? Que eu acho que não está muito certa também, essa que eu fui batizado, prega, mas não está certa. Já deu para se notar isso. Eu, pelo menos, lendo a Bíblia, já deu para notar que ela não está totalmente igual àquilo que Deus quer que seja, tá? Aqui eu me batizei por último, na qual eu ainda sou membro. Não sou membro para eles, porque eu faço vídeos e live falando da Bíblia, eles me expulsaram. Não querem, eles querem ser único, né? Isso não existe. Cristo disse, ide pregai o evangelho a todo o mundo, mas eles querem ser único, não quer que ninguém pregue. Então eu fui expulso da igreja por conta disso, e outros motivos também que não vem ao caso, né? Mas principalmente esse, porque era para eu ter retornado, mas eles não quiseram, porque eu faço live, eu gravo vídeo, lendo a Bíblia, explicando, e eles não querem isso. Eles querem ser único, querem ser um único pregador. Lá é por isso que ele, nos locais da congregação da igreja da qual eu fui batizado, não tem pregador. É transmissão no mundo inteiro para um só pregador em cada culto. Se for o ministro total, o dono da igreja, é só ele que vai pregar. Se for um ministro, do qual tem também ministro para fazer reunião de oração, essas coisas, então só é aquele ministro indicado para fazer. Ninguém pode pregar dentro dessa igreja, na qual eu fui batizado, né? Então é por esse motivo de eu fazer vídeos e live a respeito do evangelho que eles me excluíram, né? Foi mais por conta disso. Então vamos ver. O conhecimento do bem, dessa árvore
do Jardim do Éden. O que é o conhecimento do bem? Que Deus colocou. Foi o próprio Deus quem colocou lá. Conhecimento do bem significa, meu irmão, a legião de Deus. A árvore do conhecimento do bem é a legião de Deus aqui na terra. Ela está caladinha lá, presa nessa árvore. E a do mal, o conhecimento do mal, também é uma legião de Deus também. Porque quando Deus criou Adão, sua imagem e semelhança, Deus estava aqui nesse mundo. Acabou de criar, 7 dias, descansou, estava fazendo essas coisas, fazendo o homem, fazendo a ajudadora do homem, que era Eva e etc. Mas ele, quando veio criar esse mundo aqui, ele, o filho, os arcanjos, os querubins, não veio todo mundo de lá, do mundo habitável dele, não. Quando ele criou seu mundo habitável lá por completo, para poder vir criar esse mundo aqui terreno, não foi todo mundo que estava lá que veio para cá criar esse, não. Veio Cristo, veio o Pai, porque tudo foi criado pela palavra da boca de Cristo, porque ele é o verbo, né? Ele é a palavra de Deus. O que Deus quer, Cristo diz e acontece, né? Então veio Deus, veio Cristo, veio os querubins, arcanjos, etc. Cantaram, tocaram, como está na Bíblia. Mas lá no mundo habitável de Deus também ficou o exército dele lá. Anjo, arcanjo, ficou lá no mundo habitável dele, que ele tinha acabado de criar lá e veio criar esse. Então, quando Deus está terminando tudinho aqui na terra, lá em seu mundo habitável está havendo uma rebelião. Uma rebelião de um querubim, se eu não me engano. De um querubim que se rebelou lá no mundo habitável de Deus, querendo construir um trono acima do trono de Deus, e esse camarada lá angariou para ele muitos anjos para trabalhar para ele nesse feito, né? Então Deus concluiu aqui e voltou para lá. Quando chega lá, tá essa desordem toda lá, essa guerra. Deus, com todo o seu poder que tinha criado esse que se rebelou lá, esse rebelde, Deus não foi quem criou? Ele não poderia destruir ele por total, eliminar totalmente? Os anjos que se rebelaram também, Deus não podia eliminar tudinho? Poderia, mas não fez. Por quê? Deus já tinha um propósito aqui nesse mundo que nós estamos hoje. Deus tinha um propósito nesse mundo que ele tinha acabado de criar, terreno, onde está o conhecimento do bem e do mal. Deus sabe que Adão era do bem e o que vai vir depois dele, o outro, que é o do mal, que é o que se rebelou lá. Então Deus podia eliminar ele, executá-lo, exterminá-lo e não ter esse rebelde mais. Mas Deus não quis fazer isso. Ele expulsou. É o que está escrito, né? Deus expulsou ele lá do paraíso. Jogou no abismo. Por que jogou no abismo? Ele veio caindo, como quem cai de um prédio de 100 andar. Como quem cai de um prédio de 100 andar, está caindo aonde? No abismo. Assim foi esse camarada que se rebelou lá, que hoje se chama de Satanás, né? Então ele veio, caiu aqui na terra, onde Deus tinha acabado de criar. E onde ele tinha colocado Adão e Eva, a mulher que não era a ajudadora do homem, que ele criou. Agora, Adão sabia que era um homem? Não. Ele não sabia que era homem. Eva sabia que era uma mulher? Não, ela também não sabia. E Adão sabia que Eva era mulher? Não sabia. Eva sabia que Adão era homem? Não sabia, porque ambos eram Adão. Ambos eram Adão, né? Ambos eram Adão. Mas
Deus botou essa árvore lá no meio do conhecimento do bem, que é a legião de Deus, do conhecimento do mal, que é de Satanás, né? Então, estava o homem de Deus, Adão, imagem e semelhança, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha, nada. Intacto como Deus. Mas Deus, quando volta para casa, para o seu mundo habitável, ele joga o que estava fazendo rebelião lá, contra Deus, querendo criar um trono acima do de Deus para mandar lá. E Deus não quis destruí-lo, jogou no abismo. Então ele veio para onde? Para onde o mundo que ele tinha acabado de criar, né? Ele já era do mal, Deus não quis destruí-lo. É criatura de Deus? É. Criatura de Deus, foi ele que criou lá. Mas se rebelou, né? Da mesma forma, é Adão que se rebelou também. Desobedeceu a Deus. O Adão se rebelou também. Desobedeceu. Eva também. Porque qual foi a ordem, né? E saia do rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia-se e se tornava em 4 braços esse rio. E o nome do primeiro era Pison, e este é o que rodeia toda a terra de Avilã. É terreno, porque o jardim e ao redor tinha muitos países já, onde havia ouro. O outro dessa terra é bom, e ali há obedelho, pedra de berilo, as coisas de boa, né? Coisas boas. Mas vamos pular. O Eufrate, o rio Eufrate e tal. E ordenou o Senhor Deus ao homem, que era Adão, no qual que ele tinha criado, imaculado, sem nenhuma mácula, puro e santo, dizendo. Deus disse, ordenou o Senhor Deus ao homem que ele tinha criado, que era Adão, dizendo, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que você comer dela, certamente você vai morrer. Palavra de Deus para Adão e Eva, mas ele está falando para Adão, o homem, né? No dia que você comer daquele fruto lá, da saber do conhecimento do bem e do mal, certamente você vai morrer. Adão, né? Então passou-se o tempo, Satanás desceu de lá, né? Então veio, só era Adão. Esse recado foi dado só para Adão, não tinha Eva ainda. Mas disse mais o Senhor depois disso. E não é bom que o homem esteja só. Deus sabia tudo o que iria acontecer. Deus sabia. E ele está dizendo, eu acho que não é bom o homem viver sozinho aqui na terra, né? Só ele, os animais comendo. Não é bom, vou fazer uma ajudadora, que lhe seja idônea, igual a ele, sem nenhuma mácula também, né? Da terra formou, pois, o Senhor todos os animais do campo, todas as aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria tudo o que o homem chamou, né? E todo ser vivente foi o seu nome. Adão foi quem colocou o nome no resto das coisas. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu, as aves do campo, no mar, no rio, né? E o homem não se achava a ajudadora idônea, né? E assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava a ajudadora idônea, né? Então o Senhor Deus fez cair ele num sono profundo e tirou a sua costela, como nós sabemos tudinho, e formou Eva da sua costela, né? Fez a mulher da costela dele, né? Então disse o homem, disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, será chamada mulher. Mas ele não chamou ela de mulher, não. Isso aqui é o tradutor que colocou, sabe?
Porque ele não sabia que ela era mulher, não. Nem ela sabia que ele era homem, não, né? Mas tá como está escrito aqui, ela será a varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ambos estavam nu, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Por quê? Ele não sabia, ele não se envergonhava. Mesmo Eva sendo mulher, Adão sendo homem, ele não sabia que eles, um era homem, que o outro era mulher, porque ele não tinha o conhecimento de nada nesse aspecto